Paz do Senhor Jesus, que bênção, nós podemos mais uma vez estar junto, agora na terceira aula, e nós vamos dar continuidade aí, falando sobre aquele governo administrativo da igreja, hierarquias, onde nós paramos, onde íamos falar sobre evangelistas. Antes, gostaria de deixar aqui meus parabéns à nossa diretoria, pela regularidade quanto ao calendário de aulas. Eu estava vendo aqui na minha apostila e essa aula está datando aqui na apostila de 22 de agosto de 2008. Sendo assim, há 12 anos passados, eu dei essa mesma aula aqui e nessa mesma data. Isso mostra que nós temos uma diretoria que trabalha de forma pontual. Então, parabéns à nossa diretoria pela regularidade quanto ao calendário. Então, eu gostaria de falar aí sobre evangelistas. Os evangelistas são os que levam boas novas de salvação em Cristo Jesus. Eles exercem seu ministério na Bíblia para pregar, para batizar, ordenar anciãos, exercer disciplina. Tudo isso vocês têm aí na apostila de vocês e os textos base, ok? Mas eu gostaria de pegar o exemplo de Filipe, no capítulo 6, versículo 5 de Atos. Filipe, ele é um dos diáconos, ele está lá naquela lista, e vocês vão ver que Filipe ele foi progredindo, tá? Progredindo. Basta ver no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, lá no versículo 25 ao 10, vocês vão ver, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 25 lá, tá? Vocês vão ver que Filipe ele foi se desenvolvendo na área da pregação, ele foi trabalhando de forma maravilhosa com a evangelização. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 8, vocês vão ver que ele aparece lá como Filipe, o evangelista, que era um daqueles 7 escolhidos lá no capítulo 6, tá? Então, Filipe, o evangelista, que era um dos diáconos. Então, você vê que ele foi se desenvolvendo, tá? Dentro dessa questão administrativa, ok? E isso é lógico que faz parte uma chamada de Deus, tá? E tem também nesse quadro tem os pastores. Dentro desse quadro de pastores aí, tá? Nós vemos aí anciãos, presbíteros, tá? Ancião e presbítero basicamente são a mesma coisa. Às vezes aparece como ancião, às vezes aparece como presbíteros. Os bispos que são os supervisores, tá? Ou superintendentes. Também os mestres e professores, tá? São aqueles que eles se dedicavam à área do ensino. Também os diáconos, tá? Lembrando que a palavra diácono também está ligada diretamente ao serviço, estavam ali para servir, tá? Os 3 tipos tradicionais de governos eclesiásticos. Isso aqui eu gostaria que vocês pensassem bem, analisassem esses 3 tipos de governos, tá? Governo congregacional, lessem aí na sua apostila, tá? Governo episcopal e o governo presbiteriano. E você analisasse aí as referências bíblicas e olhe e analise quais desse governo se adapta mais, a nossa igreja se adapta mais a qual tipo de governo desse, tá? A igreja que você congrega, tá bom? Então está descrito aí esses 3 tipos tradicionais de governo, ok? E não carece a gente estar falando. Nós vemos também sobre o procedimento administrativo do líder cristão. O conselho de Deus a Josué tornou-se fundamento de toda a liderança cristã, tá? E aí eu gostaria que você lesse Josué capítulo 1, versículos 1
ao 8, tá? E você vai ver lá como ter bom ânimo, ser forte, corajoso, enfim. O conselho de Deus a Josué ali, isso tornou-se como fundamento, uma necessidade para todo líder cristão, tá? E quando nós analisamos essa questão do conceito aí, nós vamos ver aí qualidades pessoais do líder e de um administrador. Então vamos ver qualidades aí, no sentido prático, tá? Qualidade física, gozar de boa saúde, porque a saúde é fundamental, por isso que todo líder precisa cuidar bem do seu corpo, do seu físico, porque você precisa de saúde para fazer a obra de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus deitado numa cama do hospital. Então você precisa cuidar bem do seu corpo, não estrague o seu corpo, cuide dele, porque ele vai ser o instrumento que você vai precisar, principalmente para fazer a obra de Deus, tá? Então, gozar de boa saúde, gozar de capacidade para o trabalho inteiro, tá? Não dá para fazer pela metade, você tem que ser capaz e ter condições para fazer todo o trabalho, tá? Não fazer só uma parte dele, tá? Ter boa apresentação, tá? O aspecto da sua apresentação, isso conta muito, tá? Conta muito. A pessoa, principalmente nós que lidamos com pessoas, tá? Você tem que ter uma boa apresentação, porque já ouviu aquele ditado que a pessoa, antes de comer a comida, ela come primeiro com os olhos? Então depende do jeito que você se apresenta, as pessoas vão receber ou não aquilo que você fala. Então tem que ter uma boa apresentação, lembrando que você está lidando com pessoas, e as pessoas, um dos sentidos que a pessoa tem é a visão, então ela vai olhar, vai ver, né, a sua apresentação, a forma como você se veste, a forma como você usa o cabelo, a forma como você, a roupa adequada para determinada reunião, para determinado evento, entendeu? Não ficaria muito bem se um líder fosse lá numa reunião, fosse de chinelo de pé, fosse de bermuda, né? E tal, e etc. Então, a boa apresentação, isso conta muito. A parte de conhecimento, tá? Tem que ter domínio sobre as atividades que pretende exercer. Domínio, o que é? Competência, tá? Competência. Então você tem que saber, você tem que ter competência sobre aquela atividade. Então, para isso você tem que buscar o conhecimento, buscar conhecer, entender aquilo que você vai fazer, tá? Porque senão as pessoas vão perceber, mas você não sabe nem o que você está falando, então fica difícil, né? Então, ter domínio, ter competência, tá? A capacidade de observar, de analisar, de raciocinar, porque as pessoas dependem das suas decisões, então você tem que ter essa capacidade. Ter experiência, tá? Ter experiência é muito importante, tá? Ter experiência, se não tem, vá adquirindo. Possuir capacidade de tomar decisões, tá? Lembra de Salomão, quando começou a reinar? E ele, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Deus ofereceu para ele muitas coisas, riqueza, mas ele disse, eu quero que o Senhor me ajude a entrar e sair no meio desse povo, ter capacidade de tomar decisões, e Deus dotou ele dessa capacidade, tá? Ser íntegro, ser sincero, honesto, leal, ter firmeza de propósito. Eu me lembro agora de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, né? Portanto, amados irmãos, sede firmes e constante. Firmes e constante. Essa palavra firmeza quer dizer irremovível, inabalável, firme e constante, sempre abundante, tá? Sempre atuante, sempre atuante. Então, isso é ter firmeza de propósito, tá? Então, seja irremovível, seja como aquela pilastra que está ali segurando a ponte, que os rios vêm, bate, mas ela continua no mesmo lugar, tá? Firme e constante, é inabalável, irremovível, tá? Ter capacidade de adaptação, isso é muito importante. Às vezes você veio lá de uma região do país, chegou numa outra,
que tem costumes diferentes, tem linguajar diferente, a igreja se comporta de uma forma diferente, então você tem que se adaptar e não querer trazer tudo aquilo que você aprendeu lá, os seus conceitos, aquela coisa toda de lá, ligada à cultura e costumes locais de lá, e querer transformar aqui. Pelo contrário, é você que deve se adaptar, tá? Então tem que ter essa capacidade, porque senão só vai sofrer. Então tem que ter essa capacidade de adaptar, tá? Eu não estou dizendo que a doutrina bíblica tem que ser modificada, porque a doutrina é imutável, a doutrina bíblica não muda. Mas quando diz a respeito à cultura, a respeito a costumes, isso sim, nós devemos nos adaptar, ok? Possuir um bom espírito de cooperação, um fiel cooperador, tá? Teto para lidar com pessoas e seus problemas, tá? Ou seja, você tem que se deixar gastar. A verdade é essa. Você tem que pagar o preço. Você tem que suportar. Eu quero que você leia 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 15. Paulo diz: eu de muita boa vontade, muito bom ânimo, eu me gastarei e me deixarei gastar por vós, tá? Então isso é ter teto para lidar com as pessoas e com seus problemas. Não dá para espanar, não dá para jogar tudo pro alto e sair correndo. Você tem que aguentar. Lembra do conselho de Deus para Abraão? Ser homem. É isso que nós devemos ser no que diz respeito às experiências, tá? Agora, o administrador, ou administração, liderança e comunicação, tá? Uma coisa interessante, e está aí na apostila, tá? O mundo moderno, ele demanda de novas técnicas de comunicação. Não está dizendo aqui que nós devemos inovar essas coisas, trabalhar só com inovar, não. No que diz respeito à comunicação, nós precisamos também, conforme o crescimento, o aumento da população, os métodos também vão exigindo modificações e atualizações. Por exemplo, você mora num lugar onde só tem condomínio fechado, então o evangelismo de rua vai ficar difícil. Por quê? Porque basicamente você não tem acesso, você não consegue entrar nos condomínios. Então precisa se atualizar quanto a isso. De que forma? Usar meios de comunicação diferentes, né? Às vezes você não pode entrar lá, mas através do WhatsApp, através do Facebook, Instagram, etc., esses meios você consegue ter acesso lá dentro. Então, nós devemos nos adaptar quanto a isso, tá? A complexidade da vida moderna, com suas atividades educativas, social, cívica e religiosa, tá? Nós precisamos sempre estar atentos, tá? Atentos a esse tipo de complexidade, tá? Analisar a forma como a cultura vai mudando, analisar as atividades educativas, tá? A sociedade, as mudanças sociais, e em cima disso, tá? Nós precisamos nos adaptar à nossa forma de trabalho como igreja, tá? Como igreja, por exemplo, Paulo, quando chegou em Atenas, ele foi analisando a situação e em cima daquilo que ele viu, que ele absorveu, ele também impetrou a mensagem. Assim também nós, tá? Assim também nós. Quanto à comunicação, tá? Comunicar é transmitir a outro indivíduo seu pensamento sem alteração. Quando uma pessoa está falando, não pode assegurar que está comunicando, presta atenção nisso, porque o processo da comunicação se verifica no receptor. Então, existem 4 elementos na comunicação: o emissor, tá? Que no nosso caso é o administrador, é aquele que deve sempre estar portando uma mensagem clara e definida, tá? Definida, o emissor.
é aquele que está transmitindo a mensagem, tá? Aquele que está falando a mensagem, tá? A mensagem, ela deve ser isenta de ambiguidade, tá? Ambiguidade é aquilo que tem vários sentidos, tá? Equívocos, que é incerto, tá? É aquilo que a pessoa ao ouvir não entende direito o que quer dizer, se é isso ou se é aquilo, tá? Então deve ser isenta de ambiguidade. Por exemplo, as palavras, as mensagens que têm duplo sentido, duplo sentido. Um exemplo é a mensagem que a pessoa foi pregar e falou sobre Elias, quando Elias abriu o rego e colocou água, né, ali diante dos profetas de Baal, né? E Deus mandou fogo no rego de Elias, e o rego de Elias, e o rego de Elias. Então a pessoa ao ouvir isso vai começar a dar risada. Por quê? Porque é uma mensagem ambígua, uma mensagem que tem muitos sentidos, não tem sentido incerto, a pessoa não está sabendo de fato o que quer dizer, se é isso ou se é aquilo, entendeu? Do mesmo jeito, João capítulo 14, Jesus disse, né? Tem de bom ânimo, entendeu? Ele falou lá que na casa do meu pai há muitas moradas, não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele disse, se eu for e vos preparar lugar. O irmão leu, se eu for e vós preparar lugar. Olha a diferença. Jesus disse, se eu for e vos preparar. Mas o irmão leu, se eu for e vós preparar lugar. Quer dizer que somos nós que preparamos lugar lá. E o irmão em cima disso começou a pregar. Nós temos que preparar. Somos nós que devemos preparar. Então ele estava pregando uma mensagem ambígua, tá? Então a mensagem deve ser isenta de ambiguidade, ok? E também tem o receptor. Então nós sabemos que tem o emissor, a mensagem, o receptor, tá? Que deve estar preparado para receber a comunicação. Essa preparação é feita pelo emissor. O emissor é que deve preparar as pessoas para receber. O emissor, ele na sua introdução ali, ele deve deixar as pessoas com desejo de ouvir a mensagem que ele vai transmitir, preparando elas para receber a mensagem que ele vai transmitir, tá? Esse é o receptor, tá? E também a reação do receptor. Por isso que lá está dizendo o seguinte, não pode assegurar que aquele que está comunicando, ou seja, o emissor não pode assegurar que aquilo que ele está falando está comunicando. Por quê? Porque o processo da comunicação se verifica pelo receptor. E a reação do receptor, ela vai mostrar, tá? Vai mostrar se aquilo que nós falamos, que nós transmitimos, tá? Se nós conseguimos de fato comunicar. Existem aqueles pregadores, principalmente dentro do nosso meio pentecostal, que eles entendem que a mensagem dele foi bem recebida, tá? Quando o receptor entra numa agitação, quando a igreja se empolga. Já viu aquele pregador que ele não entrega o microfone enquanto ele não vê o povo pulando, enquanto ele não vê o povo saltando na igreja, ele vai empurrando, passa do horário, ele continua. Por quê? Porque ele entende que a reação do receptor ali, no caso, as pessoas se emocionando, se empolgando ali, está deixando bem claro que a mensagem foi recebida. Não é bem isso, tá? A reação do receptor, tá? Não quer dizer que é o movimento que vai dizer que foi bem recebido, que foi, mas sim a eficácia, o resultado. Amanhã a pessoa vai estar dizendo, Deus falou comigo naquela mensagem. Eu vou mudar minha vida hoje porque eu aprendi isso naquela mensagem. Isso sim, essa reação é que deve ser percebida no receptor, ok? Outra coisa interessante, classificando os métodos de comunicação aí, ou comunicativos, tá? Nós temos aí sugestivos, que são palavras, gestos, conversações, sermões, pinturas, livros. São sugestivos, tá? Sugestivos, métodos para comunicar. Você comunica através de palavra, através de gestos. Por exemplo, eu cresci num ambiente que tinha bastante pessoas que eram mudas e surdas. Então eu não aprendi a linguagem braille, aquela coisa toda.
mas eu gesticular, aprendi muito isso. E por incrível que pareça, você comunica muito através de gestos. Haja vista que os melhores, os mais sofisticados meios de interrogativos do mundo, tá? Eles fazem muita leitura facial, tá? Então vejam bem, gestos, conversações, tá? Os sermões, tá? Também pinturas, principalmente na área infantil, né? O evangelismo infantil usa muito essa questão, tá? Também tem os didáticos, são conferências, discussões, as mesas redondas, simpósios, né? E etc, né? São meios para que se aplique o estudo ou a mensagem, os informativos, que são através de reportagens, noticiários, tá? Isso aí são métodos de comunicação, através de reportagem, de noticiários, boletins, tá? E etc. Televisão, folhetos, isso são meios chamados métodos de comunicativos informativos, tá? E executivos, que são organogramas, cartas, tá? Quando, por exemplo, você chega na sua empresa e tem lá um comunicado da direção, tá? Isso aí são executivos, tá? Quando você tem lá um novo plano de trabalho, tá? Executivos, tá? Enfim. E agora, continuando aí, lembrando que vocês terão uma matéria exclusiva sobre comunicação eclesiástica, tá? Por isso a gente trabalha com síntese aqui nesses pontos, tá bom? Agora, continuando aí, princípio das relações humanas, tá? A diferença entre comunicação e relações humanas, tá? Elas são diferentes em propósito, em conteúdos e resultados, tá? Um exemplo aí, o propósito da comunicação é transmitir informação. E as relações humanas fazem uso de tal informação a fim de estabelecer a integração. Então, são diferentes. A comunicação, ela transmite a informação e na relação humana você vai colocar isso em prática, ok? O conteúdo pelo menos 2 pontos importantes aí, tá? Na comunicação, a informação vem de um lado, que é o emissor, que está comunicando, tá? Nas relações humanas, cada participante tem algo aí a decidir. Então, na relação humana, envolve todos, sendo que na comunicação, o emissor é que transmite, tá? Então, é algo interessante aí, quando nós vemos essa questão da diferença entre comunicação e relações humanas, tá? Por que relações humanas, tá? Porque ninguém trabalha realizado por um grupo totalmente isento de dificuldades. Sempre em qualquer grupo haverá desajustes pessoais, falsas interpretações, situações inesperadas, tá? As experiências têm demonstrado que as atividades mais bem-sucedidas e relações nas mais notáveis têm acontecido dentro de uma atmosfera de camaradagem e cooperação, sem se importar com o nível hierárquico, o valor organizacional de cada pessoa. Todos se respeitam, se ajudam, animam-se uns aos outros. Então, veja o que nós lemos aqui, tá? São resultados maravilhosos, tá? Isso, a própria experiência tem dito isso, que os melhores resultados vêm quando há essa integração, essa camaradagem entre todos. Isso é o que? Relações humanas, tá? Por isso há uma necessidade de que no grupo todos se relacionem bem, todos tenham essa comunhão, essa integração. Por quê? Porque com isso também nós teremos bons resultados, tá? E a própria experiência mostra isso. Quando todos se unem num só propósito, também o resultado é alcançado e melhor resultado, tá? Um bom administrador provará sua capacidade ou sua eficiência não na ausência de dificuldades, tá? Mas no seu tratamento quando elas surgirem.
É aí que você vai se demonstrar, aí que nós vamos perceber o bom administrador, como ele vai sobressair diante das mais diversas dificuldades que surgirem, tá? Então é nesse momento que vai se destacar o verdadeiro líder e administrador. A importância de um líder não consiste na sua arrogância, e sim na sabedoria com que ele trata as pessoas, tá? Então isso é muito importante. Jesus não disse: se alguém quer ser o maior entre vocês, se alguém quer ser o líder de vocês, ele deve ser o menor, o servo. Então é aí que está a diferença do verdadeiro líder. É como ele trata, como ele lidar com as pessoas. As boas relações humanas produzem excelentes resultados administrativos, tá? Então, se não existe uma boa relação, mau resultado. Se existem boas relações, bons, excelentes resultados, ok? Um conhecimento maior dos traços característicos do ser humano aumentará o nosso êxito nas relações com aqueles que integram a organização, tá? Nós precisamos conhecer as pessoas com que nós lidamos. Isso é relação humana. Nós precisamos conhecer as pessoas humanas, tá? O seu aspecto físico, o seu aspecto hereditário. As pessoas, quando nós analisamos as pessoas, nós também temos condições de conhecê-las pelo seu aspecto físico, tá? De quem ela é filho, a família dessa pessoa, tá? Com o meio que ela cresceu, que ela convive, entendeu? Isso vai deixar traços para que nós possamos conhecê-las, né, melhor. O seu desenvolvimento espiritual, tá? Quando é uma pessoa dedicada, uma pessoa que procura conhecer a Deus, procura servir a Deus, se desenvolver espiritualmente, né? Seus impulsos, seu estado emocional, né? Tudo isso são formas de que nós possamos conhecer melhor os traços característicos do ser humano, tá? O indivíduo como base da sociedade. Para ter boas relações humanas é necessário estudar o indivíduo, sua filosofia e sua conduta, tudo isso é necessário, tá? Cada pessoa é diferente. Isso nós precisamos ter sempre em mente. Você que lidar com pessoas, cada pessoa é diferente da outra. Cada pessoa é diferente da outra. Então não tem regra, principalmente na área da liderança. Eu lidei com fulano assim, então com ciclano vai dar certinho do mesmo jeito. Tenho que analisar pessoa por pessoa. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Cada pessoa é diferente da outra, entendeu? Então analise aquela pessoa, quem ela é, como ela é, para que você também possa tratá-la, tá? O indivíduo, ele é a base da sociedade e cada pessoa é diferente uma da outra, tá? E agora, sendo assim, cada pessoa tem a sua necessidade, por isso tem aí necessidade do indivíduo, tá? Cada pessoa tem a sua necessidade. E quando nós analisamos a questão das necessidades, nós vamos lá necessidades fisiológicas, tá? Que é fome, sede, vestuário, saúde, o sexo. Então, cada pessoa tem a sua necessidade, tá? Necessidade de segurança, entendeu? E é interessante que cada pessoa, quando nós falamos da teoria da motivação de Abraham Maslow, a teoria da motivação faz uma lista hierárquica de necessidades do indivíduo. Então a pessoa, dependendo de cada necessidade dessa aqui, ela é motivada, tá? Então, assim, você já viu que tem pessoas que quando ela está com fome, ela muda o seu estado, ela fica mais nervosa? Tem pessoas que, quando, dependendo principalmente de mulher, né? O vestuário aqui,
se ela está bem vestida, se ela está com aquela roupa que ela queria, ela vai para lá, vai para cá, anda. Agora, se ela não se sente bem vestida, ela fica quietinha no cantinho lá, entendeu? Então, a teoria da motivação, a pessoa é motivada por isso, tá? A saúde, o sexo, por exemplo, se um casal, você vê que o casal está meio borocochô no cantinho lá, você pode ver que lá no quarto eles não estão bem. Os problemas contínuos de muitos casais têm a ver com sexo, entendeu? São necessidades fisiológicas. A necessidade de segurança, por exemplo, a pessoa, se ela se sentir insegura, ela vai ter um comportamento. Essa pessoa, tem pessoas que moram em determinados bairros e a pessoa ela está constantemente tensa, anda com medo, a pessoa tem síndromes, ansiedades, tudo isso por quê? Porque a necessidade de segurança, tá? A necessidade de pertencer, tá? Pertencer, por isso que você como líder tem que estar atento a isso. As pessoas querem estar juntas e nós temos que agrupá-las, temos que colocá-las dentro e não afastá-las, tá? Quando se afasta alguém, você causa um choque, um impacto naquela pessoa. Então nós devemos de alguma forma integrá-las. A necessidade de ser estimado, todo indivíduo quer ser respeitado, apreciado, elogiado. Quem não gosta disso, né? Há essa necessidade no ser humano. Então seja você uma pessoa que vai estimar as pessoas, elogiar. Irmão, que palavra abençoada. Irmão, que ideia maravilhosa. Irmã, meu Deus, que coisa maravilhosa que a irmã fez, e etc, né? Então as pessoas têm essa necessidade. Não estou falando bajulação, mas elogios, né? Não estou falando ficar puxando saco, aquilo que as pessoas gostam de ficar fazendo, né? Mas estou dizendo assim, reconhecimento, tá? Respeito pelo que a pessoa faz e tá? Necessidade de êxito, a satisfação de estar fazendo o melhor. As frustrações destroem a personalidade, destrói, tá? Já o êxito edifica. Quando a pessoa tem êxito naquilo que ela faz, ela também se sente muito, não é gostoso quando você faz uma coisa e deu certo, né? Não é gostoso quando você faz alguma coisa e está dando certo, está dando êxito. Então isso é uma necessidade, ok? Então nós temos aí a questão do marco de referência, tá? O marco de referência é o código ou conjunto de normas usados na interpretação da palavra e dos atos, baseados na formação do indivíduo, ou seja, é o significado que o indivíduo dá a cada coisa, de acordo com as suas crenças e valores de fundo cultural. As experiências afetam a conduta do indivíduo. As experiências. Lembrando aqui que, por exemplo, isso aqui é tão verdade, inclusive está na apostila, por exemplo, homens mais velhos erram menos do que os mais novos. Por quê? Por causa da experiência. Experiência. Entendeu? Eu mesmo uso um ditado que a gente aprende apanhando, mas aprende vendo os outros apanhar. Então a experiência vai dizendo para nós o seguinte: eu não vou fazer isso, porque eu já vi o fulano apanhar por causa disso, então vai sobrar para mim também. Então, conforme você vai adquirindo experiência, você vai errando menos. Tá? Por quê? Porque você sabe que se você fizer isso ou aquilo, andar por ali, tomar essa ou aquela decisão, você já sabe o resultado, então você não vai fazer. Isso é experiência. Então, homens mais experientes, homens mais velhos, erram menos do que os mais novos por conta disso. As experiências, tá? E tem aqueles que as experiências, na realidade, elas podem afetar positivamente ou negativamente. Tem, por exemplo, aqueles que usam o que sabem para o mal, né? Tem cientistas super inteligentes que usam essa inteligência, essas experiências para o mal, para prejudicar, para matar pessoas, tá? Então essas experiências podem ser usadas tanto para o bem, positivamente, ou para o mal, de forma negativa.
ok? Situação atual também afeta a conduta do indivíduo. Tá? Um homem não responderia a um insulto como faria ao receber um elogio. Tá? Às vezes a pessoa está lá, aquela pessoa de estupim curto, né? Está ali, você sabe que se tocar o dedo ela explode. Mas em vez de você chegar e já soltar aquilo que a pessoa precisa ouvir, se você começar a elogiar aquela pessoa, você vai amansar ela primeiro, não é assim? E aquela pessoa, ela vai te tratar de outra maneira. Por quê? Porque você a elogiou ao invés de insultá-la, entendeu? Então, assim, é muito importante que nós façamos uso, tá, daquilo que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, o domínio próprio, ou temperança, tá? Ou temperança. A pessoa tem que ter domínio próprio, dominar a si mesmo, pedir ao Senhor que o Espírito Santo nos ajude a nos controlar. Essa é a verdade, entendeu? Faz uso do domínio próprio, tá? A aspiração afeta também a conduta do indivíduo, tá? Se você aspira a um cargo melhor, se você deseja crescer numa empresa, você também vai trabalhar para isso, não é assim? Do contrário, você não estaria se esforçando, dando o máximo de você. Então, é muito importante que nós, como líderes, analisemos isso, entendeu? E existem pessoas que você está vendo ali que a pessoa está dando o máximo, se dedicando, porque aquela pessoa está aspirando coisas maiores e melhores. Então, vamos investir nisso, entendeu? E estar atentos nisso também, tá? A aspiração afeta a conduta. Então, dependendo da conduta, dependendo da aspiração da pessoa, vai ser também a forma como essa pessoa vai se conduzir, tá? Em resumo, as relações humanas começam com o estudo do indivíduo, tá? Identificamos o indivíduo por sua filosofia de vida, que são as suas crenças e atitudes diante de cada situação. Existe uma matéria chamada Antropologia Missionária, vocês vão ver, e nessa matéria é o estudo do homem, tá? E como nós devemos conhecer as pessoas, etnias, grupos, entendeu? Aquilo que as pessoas creem, seu modo vivente, etc. Então, nós identificamos o indivíduo pela sua filosofia de vida, pelo meio que ele cresceu, viveu, pela forma como ele crê, etc. Tá? Então, sua conduta também é afetada por seu marco referencial cultural, o qual depende muito da sua experiência passada, tá?